o Espírito Santo. Jesus andava pelo poder do Espírito Santo. Jesus pregava pelo poder do Espírito Santo. Jesus falava pelo poder do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Jesus, com a boca fechada, era um homem comum, irmão Lucas. Ele um dia chegou lá, irmã Raimunda, e mandaram prender Jesus para poder acabar com o ministério dele. Porque quando alguém está morto espiritualmente, ninguém faz nada contra ele. Você pode observar, se tua vida estiver mais ou menos, vem na igreja de vez em quando, claro que não é com visitante que a gente está falando, estou falando contra o crente daqui de dentro. Vem um dia hoje, falta 3, vem um dia na vida, vem outro na morte. Ninguém se levanta contra você, ninguém quer te destruir, ninguém calunia você, porque está quase igual a você. Mas quando você começa a andar com Deus, fazer amizade com Deus, viver com Deus, sentir a presença de Deus como eu estou sentindo aqui, caminhar com Deus, quando você vem para oração, Tayara sai lá do trocamento a pé para vir para oração, só para dizer que é mais crente que as outras. Tem que se levantar contra mesmo, porque quando você anda pelo poder do Espírito Santo, o inferno se levanta contra a tua vida. Fizemos um culto tremendo ali no trocamento anteontem, na segunda-feira, e ali, irmão, se você visse o mundo espiritual como eu vejo, olha para mim, por favor. Se você visse o mundo espiritual como eu vejo, eu acho que você nem conseguia dormir depois do culto, irmão. O Espírito Santo me levou pelo mundo espiritual e eu vi 2 coisas. Uma, eu fiquei triste e preocupado, a outra eu fiquei alegre. Eu vi naquele bairro o Espírito Santo me arrebata e me leva lá, e eu vejo, irmã Tayara, nas esquinas, nas encruzilhadas, os demônios de longe chamando a dona da casa. Vem, os demônios, irmão, Exu, Pombagira, demônio masculino. Eu vou falar, Jesus, que a verdade não mata, a verdade liberta, chamando ela de longe, chamando de longe. Isso me deixou triste e preocupado, mas o que me deixou alegre é que eles tentavam se aproximar da casa, não conseguiam. Tentavam se aproximar da casa, não conseguiam. Tentavam se aproximar pelo poder da palavra de Deus. Ele recua. Anda com Deus que ele recua. Chora que ele recua. Repreende que ele recua. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga, o Espírito Santo é Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Santo. Como eu tenho pregado aqui todas as quartas-feiras, a obra do Espírito Santo. Diga, a obra do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, como nós já vimos, esteve presente desde o momento em que Jesus foi concebido. E um pouco antes também, 750 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo, olha para mim, por favor. O Espírito Santo toma a boca do profeta Isaías. E ele, em Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: e ele será cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. O Espírito de sabedoria, o Espírito, aleluia, de conhecimento, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor do Senhor. O Espírito Santo veio sobre Jesus 7 vezes ungido com graça, com unção, com poder, com ousadia. É por isso que ele, como eu estava falando, com a boca fechada, era um homem normal. Chegaram os guardas para prender Jesus, e quando chegou lá, aí eles queriam saber quem era, porque era um homem comum. Aí de repente, quando eles chegam, Jesus começa a pregar. Irmão, o crente cheio do Espírito Santo, com a boca fechada, ele é uma pessoa normal. Você passa por ele, você não dá nada por ele. Agora deixa ele abrir a boca para você ver. Deixa ele começar falando o nome de Jesus, para você ver como é que a coisa muda. Peça para uma irmã cheia do Espírito Santo orar por você, para você ver o que é bom para tosse. Ou tu conserta de uma vez, ou estraga logo de uma vez. E Jesus começou a pregar, e aqueles soldados chegaram lá para prender Jesus. Olha lá, vamos pegar. E Jesus começa a pregar, e eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos lá, calma, deixa eu ouvir mais um pouquinho. E lá ele diz: eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Estava falando dos escribas e fariseus, raça desgraçada, maldita, que só servia para afastar os outros dos pés do Senhor. Aqueles que eram de aproximar no reino de Deus, de pegar o pecador lá fora e trazer para a igreja, eles jogavam ela para fora, irmão. Acontece isso hoje. A história sempre se repete. Em vez de trazer para a igreja, joga para fora. Que nem uma irmã que foi na casa da irmã Silvana e disse: ô irmã, já que a senhora não vai mais para a igreja, então me dá uns vestidos para mim, irmã. Inspirada pelo inferno. Uma irmã dessa, é porque lá onde ela congrega não tem palavra
aqui, ela ouvia a gente falando todo dia: ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Ele escreve uma nova história. Você foge, ele vai atrás. Você vai sendo errado, ele te perdoa. Você não quer nada e ele não desiste de você. Aleluia. E lá está Jesus pregando. E o soldado: pega, prende ele. Não, calma, só mais um pouquinho, deixa eu ouvir o que ele está dizendo lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles eu consigo imaginar, irmã Raimunda, aquele soldado romano tirando um capacete de ferro, colocando a mão no peito, a lágrima descendo. Ele começa a ouvir Jesus pregando: eis que eu vos digo, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim salvar os justos, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. E ele começa a pregar. A palavra começa a entrar no coração daquele soldado. E aquele soldado: então, vambora. Peraí, vambora não, por quê? Vamos embora, rapaz. Mas não vai prender o homem não, por quê? Não, para cá não, como eu explico. Aí volta lá para o sacerdote, os escribas e fariseus, os religiosos da época que mandaram prender Jesus. Aí chega lá, e aí, prendeu ele? Não, porque não dá, porque não dá? Porque ninguém jamais falou como este homem fala. Ninguém jamais disse o que ele diz. Ele é diferente. Dentro dele tem uma tocha de fogo, que é o Espírito Santo, que queima 24 horas. É por isso que a Bíblia diz que ele não pregava como os fariseus, mas ele pregava como quem tendo a autoridade que vem do Espírito Santo, a autoridade que vem do Espírito da verdade, a autoridade, graça e poder de Deus. Oh, meu irmão, oh, coisa feia alguém pregando sem autoridade, oh, coisa feia alguém pregando sem graça, oh, coisa feia alguém pregando sem Deus na vida dele, oh, coisa tremenda você ouvir, mesmo que seja um analfabeto, mesmo que seja um Zé Ninguém igual eu, pregando na autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo pega ele e leva ele no profundo, e a palavra opera, o pecador se arrepende, o justo se converte, e a obra do Senhor é feita da autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diga aleluia. E o Espírito Santo que estava com Jesus, que ungiu ele 7 vezes, leva ele para o deserto, para ser tentado. Depois que ele é batizado, a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, onde nós lemos, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Marcos diz, logo que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele vive no deserto. Ele é sempre provado. Aquela irmã, meu Deus do céu, está sempre na prova. Pode saber que ela é cheia do Espírito Santo, porque todo crente cheio do Espírito Santo, ele vive na prova, porque é no deserto que você conhece a Deus, é na dificuldade que você aprende a ter comunhão com Deus. Quando vão cortar a tua conta de luz e você corta, mas não corta, é hoje, amanhã. Quando passa o carro da colher, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, Senhor, tenha misericórdia. Não deixa não, Jesus. O que os vizinhos vão dizer? Que eu sou crente e está cortando a luz. Daqui a pouco Deus entra com providência, dá o dinheiro, você paga, e Deus dá um livramento, e você toma o joelho e agradece, porque a socorro chegou. É assim que você aprende a conviver com Ele, é assim que você aprende a ter relacionamento com Ele, através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Vira para frente, aleluia. Glória a Jesus. E Jesus foi tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Esse teve fome deixa subentendido que o jejum de Jesus era um jejum que ele tomava água e não comia nada. Por isso que fala que ele teve fome, não fala que ele teve sede. Então Jesus aí, depois de 40 dias em jejum e oração, irmão, o jejum ele quebra muitas barreiras, o jejum ele quebra muitas correntes, o jejum quebra muitos grilhões. Existem demônios que só saem com jejum e oração, e não adianta você teimar.
só com jejum e oração. É por isso que tem gente que nunca é liberto, porque lá na igreja dele está, não tem uma pessoa para fazer uma campanha de jejum e oração com ele. É por isso que a corrente não quebra, é por isso que os grilhões não quebram, é por isso, Davi, fica quietinho aí que eu estou de olho em você, rapaz. Olha para mim aqui, fica direito aí que eu estou de olho em você. É por isso, irmão, olha para mim, por favor. É por isso que tem gente, irmão Raimunda, que está lá há 10, 20, 30 anos, viciado em pornografia e não consegue abandonar o vício. Fuma há 300 anos e continua fumando igual aquele irmão lá, irmão Bruno, que se levantou contra nós daquela igreja lá. E quando eu olhei para ele, eu vi o preto velho na vida dele. E eu disse pro pastor dele, tá lá na vida dele, o pastor carnal pior do que ele. Falou, na vida dele não, o preto velho tá na tua vida. Eu falei, o Bruno também viu, e o pastor Atício lá também viu. E quando foi a semana, o primo dele falou que ele fuma escondido, irmão. E isso, só gosta de falar dos outros. É o carnal. Senhor, olha para mim, por favor, vira para frente que o público tá aqui. Para frente, para frente, para frente. Isso assim, não fecha a cara não, porque se você estiver na mesma unção que eu, você vai se alegrar, para você não perder a bênção que eu estou pregando aqui. Então, o carnal se levantando contra o espiritual, mas ninguém pode resistir. A Bíblia diz, irmã Raimunda, que se levantou todas aquelas trevas, escriba, fariseu. Tira a mão do ouvido, filho, você ouvir a palavra. Isso. Escriba, fariseu, saduceu, aquela raça miserável, juiz, sinédrio. Só o sinédrio tinha 70 juízes. Se levantou aquela raça, mais de 100 homens, os mais experientes de Israel, doutores da lei, que sabiam o livro da lei de cor e salteado. Sentaram tudo assim, o julgamento era assim. Os 3 tribunais, o sinédrio e outros 2, se reuniram e sentou mais de 100 homens assim, e o homem para ser julgado, Estevão, coitado, não sabe de nada. Quem é? É um diácono, nem pastor é, coitado. É um diácono na casa do Senhor. E lá vai ele, homem cheio do Espírito Santo e de poder, de graça. E a Bíblia diz que quando passou a palavra para ele pregar, irmão, aí o Espírito Santo entra em cena. Se você com a boca fechada não é nada, mas você quando começa a falar na autoridade, em nome de Jesus, aí a Bíblia diz, e não resistiam à autoridade que estava sobre ele, porque quando Estevão, eles se levantaram para apedrejar Estevão, olharam para Estevão e viu o rosto de Estevão brilhando como se fosse o rosto de um anjo, aleluia, porque a autoridade estava sobre ele, porque a graça estava sobre ele, porque ele andava com Deus, porque ele obedecia a Deus, porque ele temia Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Glória a Deus. Diga glória a Deus. E assim é Jesus. Ele foi para o deserto, diga aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus vai para o deserto para ser tentado. 40 dias ele é tentado pelo diabo. A Bíblia fala de 3 tentações, mas ali são as 3 últimas, as 3 que são simbólicas, as 3 que representam todo tipo de tentação que um homem pode passar. E aí, mas Jesus foi tentado em todos os 40 dias, porque a Bíblia diz, Hebreus 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então durante esses 40 dias Jesus é tentado pelo diabo. 40 dias na Bíblia, o número 40 significa provação e preparação para uma grande obra. Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, em jejum e oração. E quando ele desceu do monte, o seu rosto estava resplandecendo. Olha para mim, olha para cá. O seu rosto estava resplandecendo. Depois que ele passou 40 dias em jejum e oração na presença de Deus. Quanto mais você anda com Deus, você fica parecido com Ele. Quanto mais você anda com Deus, você fica santo igual a Ele. Quanto mais você anda com Deus, você fica perfeito igual a Ele. Quanto mais você anda com Deus, você fica bonito igual a Ele. Quanto mais você anda com Deus, você fica cheio do Espírito Santo de graça e de ousadia igual a Ele. Aleluia. É por isso que tem pessoas, irmão, que você olha, que parece que você vê estampado na cara dele coisas pesadas, porque não anda com Deus. Se você for analisar a vida daquela pessoa, você vai ver que ele anda por aí
Não estou falando de ímpio, não, estou falando de crente. Eu não prego contra espírita, eu não prego contra católico, eu não prego contra macumbeiro. Eu prego contra os crentes, atribulado, mal, uma vida desgraçada, maldita. Conhece a verdade, tem que dar exemplo. Está na igreja, mas não quer abrir mão do pecado. Coloca uma Bíblia embaixo do braço e no outro dia está com a vida miserável. Quer saber o que eu estou falando? Antes, domingo à noite, mais ou menos 7, 6h30 até 7h30 da noite, pelas ruas de Birataia, você vai trombar assim, ó, vai se embolar com tanto crente que você vê. É crente para todo lado. Você não sabe de onde aparece tanto crente. Na segunda-feira todo mundo sumiu. Você não vê mais ninguém. Sabe por quê? Porque a moça que estava com a saia lambendo no chão, no outro dia está com short mais duro que a vestida. O rapaz que estava com a calça, no outro dia está com o bermudão no meio da canela. A mocinha que estava bem vestida, com a Bíblia na mão, no outro dia está dançando igual uma prostituta. Tem que ter uma diferença. Você não pode ter dois guarda-roupa, um para vir para a igreja e outro para ver no dia a dia. Tem que ser santo na igreja, santo em casa, santo na escola, santo no trabalho, santo na rua, santo com a família, santo com os amigos. Você tem que viver uma vida de santidade diante de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. E a vida de Moisés se divide em 3 períodos. Diga 3 períodos de 40 anos. Aleluia. Primeiro período de 40 anos foi quando ele nasceu, aleluia, aleluia, glória a Jesus, do nascimento até a fuga, quando ele fugiu do Egito. O segundo período de 40 anos foi da fuga do Egito até ele voltar para resgatar o povo. A terceira fase de 40 anos foi quando ele saiu do Egito até quando ele morreu com 120 anos. Deuteronômio 34, verso 7 diz: era Moisés da idade de 120 anos, 3 períodos de 40 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram e não perdeu o seu vigor. Um homem com 120 anos, a catarata passou longe, porque a Bíblia diz que os seus olhos nunca se escureceram e ele não ficou gaga, não ficou caindo aos pedaços. A Bíblia diz que ele não perdeu o seu vigor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu cheguei aqui tão cansado nessa noite, mas estou aqui pronto para pregar até o dia amanhecer, se for preciso, por causa do poder do Espírito Santo. A irmã Raimunda foi no médico, o médico desenganou, falou que a qualquer momento ela ia ficar na cadeira de roda. Jesus curou, Jesus curou, Jesus curou. Está de pé, está de pé. Aplaude a Ele. Diga glória a Deus. Um pouco antes de morrer, aleluia, aleluia, o anjo do Senhor, me perdi, aleluia, glória a Jesus. E Moisés nunca perdeu seu vigor. E o anjo do Senhor deu a Elias uma comida do céu, pão e água. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Já pensou? Comeu um pedacinho de pão e bebeu um pouquinho de água que o anjo deu. Não me pergunte aonde foi que o anjo arrumou esse pão. Não me pergunte se ele mesmo fez esse pão. Eu só sei que com aquele pão, aleluia, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Se alimente da palavra que você vai caminhar. Se alimente da palavra que você vai andar. Se alimente da palavra que tua vida não vai ficar enrolada. Você vai caminhar, Davi. Você vai caminhar, você vai crescer, você vai prosperar. Se você caminhar através do poder e da virtude da palavra de Deus. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. E um pouco antes de morrer, voltando a Moisés fala para o povo: e te lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Diga 40 anos. 40 anos. Aí você vai entender agora por que o crente vai para o deserto. Por que você muitas vezes quer comprar uma roupa nova e o dinheiro não dá. Porque às vezes você passa na loja e vê o celular novo e só deseja, e o dinheiro não dá. Por quê? Para te humilhar e te provar e para saber o que está em teu coração, se você guarda os mandamentos do Senhor ou não. E Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecia e nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus agora vai para o deserto ser tentado 40 dias. Em tudo
ele é tentado pelo diabo. O diabo deve ter colocado mulher bonita na frente dele. Deve ter colocado riquezas de joias. No próximo culto, que agora não dá mais tempo para a gente continuar a mensagem, você vai ver que ele oferece todos os reinos do mundo para Jesus. E a sua glória mostrou o Império Romano, mostrou os impérios, os reinos, e disse: tudo isso eu te dou, se você me adorar prostrado. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Fica de pé, por favor. Senhor Jesus.